Hoje se fala muito de educação. A todo instante falam dela, na mídia, em propagandas, de tal modo que a educação está na boca do povo. Sim, a educação está na boca do povo. Mas afinal, o que é a educação? Aquele conhecimento que as crianças aprendem na escola? Isso é educação? Não. A educação é muito mais do que o conhecimento escolar. A educação ela é formada por valores, valores estes que devem ser ensinados em casa por pais dedicados, preocupados com a formação do caráter dos seus filhos. Porque ser educado, ser bem educado, é ter um bom caráter, é ser um bom caráter. E as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje, eles têm um bom caráter? Qual é a conclusão que nós podemos chegar? A que conclusão podemos chegar quando vemos o comportamento da nossa juventude? Nossa juventude tem um bom caráter? Parece que não. Parece que não. Porque nossos jovens, eles estão bastante violentos, desobedientes, indisciplinados, viciados cada vez mais cedo, desenvolvem uma sexualidade cada vez mais precoce e depravada, diga-se de sinal, né? Diga-se de passagem. Então nós vemos realmente que a nossa juventude ela enfrenta um problema sério de caráter. Só que a escola está aí. As pessoas têm acesso à escola, mas a escola está educando os nossos jovens? Não está, porque a escola ela não educa. A escola ela ensina. Estão confundindo as coisas aqui no Brasil. A educação, ela se dá do 0 aos 7 anos, quando todo o aspecto psicológico da criança se forma. Depois dos 7 anos não se educa mais ninguém. Ou a criança aprende as noções mínimas de educação, e dentro da educação está o respeito, a consideração pelo próximo, saber se colocar no lugar das outras pessoas e entendê-las. Ou a criança aprende tudo isso até aos 7 anos e se torna realmente educada, porque do contrário ela não vai aprender isso mais tarde. É aquele ditado que diz que pau que nasce torto não se endireita. O ser humano ele é como uma árvore. Quando uma árvore nasce torta, é preciso endireitá-la antes que ela alcance a idade adulta, enquanto que a árvore é pequena. Então é preciso amarrá-la em algum lugar para forçar o seu endireitamento, para que ela possa crescer de forma reta. E o ser humano é a mesma coisa. É até aos 7 anos de idade. Se os pais não ensinam valores aos filhos nos 7 primeiros anos de idade, depois a escola não pode fazer nada. Para um filho significa lhe passar valores. Aqueles pais que não passam valores aos filhos não os educam. E por isso eles viram uns mal educados e não respeitam ninguém. Basta olhar as escolas brasileiras que nós observamos isso muito bem. Crianças e adolescentes que não sabem respeitar os seus semelhantes, que não têm responsabilidade, que não têm educação porque não foram educados em casa. Estou errado? Estou errado? Se eu tiver, se eu estiver errado, me provem que eu estou errado. Me provem o contrário. Valeu! Houve um tempo em que o simples fato de uma criança falar quando adultos estavam conversando era tido como falta de educação. A família inteira podia ficar mal vista. Certamente um extremo. Hoje, porém, saltamos para outro extremo.
A educação está praticamente perdida. Poucos ainda ligam a como utilizam a língua, como se relacionam com os outros e como tratam pessoas que merecem maior respeito. Você pode estar enganado. A demonstração de educação ainda faz diferença, sim. Algumas empresas fazem uma entrevista de emprego com um candidato sem que ele perceba. Ele é observado desde o momento em que entra pelos portões da empresa até o momento em que sai. O modo dele agir, suas palavras e seus tratos com os funcionários fazem maior diferença se ele será ou não contratado do que a entrevista em si. A boa educação ainda é exigida, sim. Ela faz parte de pessoas humanas, pessoas de raciocínio, pessoas de respeito e caráter. Não há lugar ou ocasião que se possa faltar com ela. É pequena bastante para caber em qualquer lugar. É grande o suficiente para encher qualquer lugar. Infelizmente, quanto mais o ser humano estuda e mais se diz que adquiriu educação, mais sem educação ele fica. Ele adquire conhecimento, mas perde a compostura, perde o pudor, perde a modéstia, perde a essência da vida. Fica cada vez mais brutalizado e com modos animalescos. O respeito desaparece e a linguagem abusiva toma conta. E depois reclama da falta de oportunidade, reclama de tratamento parcial, reclama de preconceito. Já não percebe que é ele que está fora do contexto do que é ser humano, do que é ser civilizado, do que é ser educado. Então, repare aí, como anda o seu linguajar? Preste atenção se dá para começar uma conversa ou se precisa antes dar descarga na boca. É isso mesmo. Se quiser ser bem-sucedido na sociedade, ainda precisa de educação. Então esqueça os palavrões. Mude esse vocabulário. Não é bonito, não. Como você pensa. Então esqueça os palavrões. Mude esse vocabulário. Não é bonito, não. Como você pensa. Só é bonito para quem acha que é bonito ser feio. Recupere o costume de cumprimentar as pessoas. Mostre o devido respeito a quem o merece. Trate bem, seja lá quem for. Lembre-se que ainda existe uma palavra chamada cortesia. E a expressão dela ainda é louvável. Lave essa boca, dome essa língua, limpe essa mente. Sensibilize esse ouvido, seja educado. A educação cabe em qualquer lugar. A educação enche qualquer lugar. Educação é como moeda de ouro. É válida no mundo todo.